A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Joselito Rocha. Você que acessou, se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, compartilhe, dê likes, façam comentários. Ajude esse conteúdo a ser movimentado no algoritmo cada vez mais e atingir mais vidas, cumprindo aquilo que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Deus não faz acepção de pessoas, então nós cremos nesse Evangelho da salvação. Palavra de salvação e vida eterna, palavra da volta de Jesus, isso tem sido cada vez mais escasso na internet. Eu lembro nos Gideões, lá em São Paulo, o saudoso pastor Cisino, ele dizia assim: podemos pregar tudo da Bíblia, agora temos que falar do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição e da vinda dele. É primordial que até dentro de todas as mensagens entre isso, eu concordo com ele, ele era presidente lá dos Gideões, né, da última hora lá em Camboriú, eu falei São Paulo, perdão, Camboriú, Santa Catarina, da denominação das Assembleias de Deus. Então, quando a gente escuta um homem de Deus ou uma mulher de Deus falando aquilo que realmente consiste nossos deveres como os obreiros, que temos o chamado do evangelismo, da pregação, do ensino, né? É isso, porque a igreja é gentílica, a igreja é de Cristo aqui na Terra, e nós temos que fazer isso. Hoje nós vamos dar continuidade ao que começamos no vídeo anterior. Vamos falar de Páscoa, parte 2, o mesmo texto, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Sejais limpos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. No vídeo passado a gente falou da questão da Páscoa hebraica, das ordenações que Deus fez a Moisés e Arão, o cumprimento disso, deles sacrificaram um cordeiro à tarde, comerem tudo assado, né? Se a família fosse pequena, chamasse mais algumas pessoas para compor, e o que sobrasse fosse queimado no fogo. E o sangue passado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não ferisse os primogênitos dentre os hebreus. O que aconteceu? Os primogênitos dentre os egípcios e até os animais foram feridos. Essa foi a 10ª praga, e eles tinham que fazer isso por ordenação de Deus para a libertação do cativeiro egípcio, mas já apontando para aquele que é chamado de Cordeiro de Deus. João Batista, Jesus se aproximando dele, quando ele batizava outras pessoas, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo que nós estamos falando? O Evangelho de João, que nós vamos ler daqui a pouco, como suas cartas do livro do Apocalipse, eles foram totalmente escritos em grego, como boa parte do Novo Testamento, as cartas de Paulo, né? Parece que o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico, mas as traduções, a tradução mais antiga, que é a tradução grega, que é a versão dos 70, está tudo em grego. Então, o que acontece? No Evangelho de João, assim como suas cartas, ele diz assim: mundo. João 3,16 fala: Deus amou o mundo. Amou o quê? O ser humano. O mundo dos salvos, o mundo da salvação. Assim como ele fala, o mundo jaz do maligno, é o mundo dos perdidos. Entendeu? Esse é o mundo dos perdidos. Assim como ele fala não vos peço que tire-os do mundo, está em João 17, a oração que Jesus fala, mas que os santifique na verdade. Nesse aí, a questão de mundo aí significa o planeta Terra, o universo, os astros, né? Celestes, as estrelas, os planetas, as galáxias. Então esse desse não vos peço que tire-os do mundo, mas que os santifique na verdade. Então, eu citei aqui a palavra mundo em 3 vezes com a questão
da tradução do grego para o latim, depois para o português, ficou dessa forma. Então, quando Jesus diz assim, Deus enviou o seu próprio Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, havia um propósito a ser seguido. Isso é dito lá no Evangelho de João, capítulo 3. Então, se a gente for no Evangelho de João, no capítulo 19, nós vamos falar da questão, falamos da última ceia também, porque era dentro da Páscoa hebraica, mas agora é o cumprimento do sacrifício de Jesus para que nós entendamos porque que Cristo é nossa Páscoa e porque Ele foi sacrificado por nós. Então, no Evangelho de João 19, com ênfase no versículo 30, diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Essa palavra está consumado significa que tudo que tinha que se cumprir a respeito da nossa salvação foi feita a partir disso. Jesus diz, está consumado, inclina a sua cabeça e morre. Mas esse mesmo Cristo que morreu, ele ressuscitou. E a Páscoa é isso, nós comemoramos a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se a gente pegar aqui o relato do 19, que vai do 1 até o 37, é falando sobre a crucificação. Jesus foi a Pilatos, de Pilatos foi a Anás, a Caifás, voltou para Pilatos, Pilatos manda lá para o Herodes, ele passa por todos eles. Pilatos não viu culpa em Jesus, mas por uma tradição tinha que soltar um preso. E o povo pediu Barrabás, inflado, né, pelo Sinédrio, e incentivou que Jesus fosse crucificado. E Jesus foi dessa forma. Foi dito que tinham 2 malfeitores, um à sua esquerda e outro à sua direita. O que estava à sua esquerda disse assim, será que não podes nem salvar a ti mesmo, nem a nós? Desce da cruz, nos salva. Assim como os fariseus também falam, por que ele não desce da cruz e se salva, se ele é o Filho de Deus? E o malfeitor que estava à sua direita falou, será que você não temes a Deus? Nós merecemos estar aqui. Nós estamos pagando pelo que fizemos. Ele disse, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. E Jesus respondeu para ele, em verdade vos digo que estarás comigo hoje no paraíso. Então você vê, antes de Jesus morrer, ele diz isso. Ele dá uma certeza, ele dá uma esperança àquele malfeitor crucificado ali. Que é a mesma esperança para nós. Mas aprove a Deus, como diz lá em Isaías 53, muitos conhecem o versículo, ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, mas lá diz também que aprove a Deus enfermá-lo. Houve um sofrimento desde que ele foi entregue a Pilatos, ele foi açoitado, colocaram a coroa de espinho dele para humilhá-lo, você dizendo, você não é rei dos judeus, então temos aqui uma coroa. E aí feriu aqui a cabeça dele, como deram uma túnica para ele, debochando dele, depois disputavam sorte a respeito da túnica. Mas chegando neste ponto aqui, que Jesus diz, está consumado, está consumado. Apocalipse capítulo 13 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, quer dizer, antes de Deus criar todos os mundos e tudo que nós vemos, houve o sacrifício do Cordeiro no mundo espiritual, no mundo de Deus. Mas tinha que acontecer isso. Muitos falam, por que ele morreu dessa forma? Foi traído, né, por Judas, por 30 moedas. E o diabo, ele é sujo, ele tomou conta do coração de Pilatos e depois se retirou.
Pilatos cumpriu o que tinha que cumprir, né? Pilatos não, Judas, estou fazendo confusão, perdão. Judas cumpriu o que tinha que cumprir, Jesus molhou o seu pão junto com ele, ele disse, vai o que você tem que fazer. Ele foi lá, vendeu Jesus por 30 moedas. Mas depois ele caiu em si da besteira que fez, ele tentou reverter, devolvendo as moedas deles. Os homens no Sinédrio não estavam nem aí, ele jogou as 30 moedas fora, desesperado. E o que acontece? Os fariseus e os saduceus lá do Sinédrio resolveram, vamos pegar esse dinheiro e fazer um cemitério para estrangeiros, eles estão precisando há muito tempo, friamente. Entendeu? A pessoa cega espiritualmente, ela não vê nada. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz assim, se eles soubessem que eles tinham crucificado, eles não fariam isso de maneira nenhuma. Por isso que Jesus disse, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? Agora, nós falamos da crucificação, né? Agora a questão da ressurreição, que está no capítulo 20, diz aqui que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. É o próprio autor aqui, João. E disse, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo que foi ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, chegando primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, em seguida, né, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e um lenço que tinha estado sobre a cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Agora a experiência de Maria Madalena. E Maria, chorando, fora junto ao sepulcro, estendendo ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram eles, mulher, por que choras? E ela disse, porque levaram meu Senhor, não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? E cuidando ela que era o hortelão, o cara que cuidava da plantação de hortelã, disse-lhe o Senhor, Senhor, tu levaste, dize-me, por onde puseste, eu levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela voltando disse, Rabone, né? Que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhe que subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. E Maria Madalena anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera tudo isso. Então, meus irmãos, esse mesmo Jesus que foi a crucificação, tantos filmes aí que mostram sobre isso, é o mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos. Entendeu? Então é importante que a gente veja sobre isso.